Tribalismo, eu oponho, aí você vai fazer um contraponto, ao cosmopolitismo dentro da ideia do francês, aí, como é o nome do francês? Você tem o nome do francês aí que tá, o último da tese do Michel. Maffesoli? É o maior expoente hoje do tribalismo pós-moderno, digamos assim, que ele usa pós-moderno também, mas poderia ser o tribalismo da contemporaneidade ou da modernidade. Né? Que ele tem muito a ver com o pós-68 e tal, com aquela coisa de encontro minha tribo dentro das sociedades extremamente complexas, das grandes cidades, das grandes civilizações que floresceram nos últimos 200, 300 anos, elas se tornaram gigantescas. Né? Então eu encontro minha referência. Eu posso encontrar minha referência com base em comportamentos, gostos, costumes. E a minha tribo pinta o cabelo de verde, porque acha que vai fazer fotossíntese. Então tá tudo certo. É uma pessoa que vai se organizar, que vai se encontrar nesse meio. Tá? Ou minha tribo usa determinada substância psicoativa, aí se une para trocar experiência sobre isso, e por aí vai. Existe toda uma série de comportamentos, ou pode ser, porque a gente tem uma volta ao gosto pela genealogia, pelas festas de família, pelas festas folclóricas, étnicas, né? Que expõe tribalismo. Isso é tribalismo. Né? Às vezes assim, vamos unir a família e tal, a família ampliada, que não tem laços normais, mas que pelo sobrenome e tal, né? No sul do Brasil a gente tem muito isso, né? Isso tem se agudizado, e é aquela busca pela genealogia, de onde nós viemos, nós temos antepassados em comum, que é muito engraçado, e eu noto, e tenho observado, que as pessoas que têm mais dificuldades em se destacar nessa sociedade geral, que é muito difícil de se destacar numa sociedade cosmopolita e de grande porte, a gente mesmo tem dificuldade aqui em conseguir audiência, né? Se voltando, porque nós estamos nos propondo a fazer parte do grande esquema urbano, do grande esquema cosmopolita, do grande esquema da grande sociedade. Nós estamos falando aqui para a grande sociedade. Nós estamos falando para todos. Para a aldeia global, digamos assim. Ou pelo menos para a aldeia global que entende português, no nosso caso. Mas aí a gente pode botar legenda aqui, talvez no futuro a gente se dirija a outros públicos também. É a nossa ambição chegar a isso. Nós queremos fazer parte da convivência global, nós queremos ser seres globais. Né? Eu até brinco que tem o projeto Os Tribalistas, que é a Marisa Monte, o Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes, nós somos tribalistas sim, mas vocês são tão urbanos, os três são tão marcadamente urbanos, marcadamente cosmopolitas, as influências deles são cosmopolitas, o discurso é cosmopolita, é voltado para o mundo, tanto que eles conseguiram um grande sucesso no exterior, inclusive, né? Com uma música considerada global, globalista. Então eu brinco com isso, que na verdade tem um nome tribalista, mas não é isso não é tribalismo. E essa questão folclórica, as pessoas que se dedicam mais a isso, a chamada festa de família, são justamente aquelas que encontram dificuldade para se destacar nesse todo maior. É interessante isso. Então elas se voltam para, pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu tenho a minha identidade de grupo. Quer dizer, então a identidade de grupo, ela também é uma inadequação a esse meio central. Como talvez seja cada vez mais difícil se destacar no meio geral, ou mais fácil, mas isso é paradoxal, e como impõe sacrifícios e toda sorte de dificuldades, talvez esse apelo tribalista, seja ele pós-modernista, no sentido de uma coisa assim mais de voltar para a tribo mesmo, uma retrotopia mais aguda, seja uma retrotopia mais nacionalista, por exemplo, no caso da Polônia, por exemplo, né? Os próprios Estados Bálticos, que é aquela coisa, não, peraí, vamos retomar nosso folclore, nossa unidade, aí no que é chamado a ideologia de direita, né? Uma fuga pela direita. Então, o pós-modernismo, ele põe uma retrotopia
em tese vista como esquerda, não vou discutir se é esquerda ou não quero entrar nessa, mas ele é vista, identificada como pensadores de esquerda, e também tem uma proposta tribalista de direita, né, que é mais ligada a essa questão de certos folclores, certos nacionalismos. O pessoal de direita é muito acusado de ser nacionalista. Digamos assim, o tamanho do tribalismo conservador é muito mal visto. O pessoal mais marxista, eles são internacionalistas, nesse sentido, se poderia dizer que eles são cosmopolitas, né? Eu não vejo, embora sim, o Kant, né, com seu cosmopolitismo, né, com ideal, por incrível ou estranho que pareça, é essa ideia racionalista que vai dizer que o indivíduo pode obedecer à razão, que é uma coisa ao mesmo tempo interna e universal, né? Se opõe a essa ideia de não, meu grupo, a minha família tem as suas peculiares, pode parecer feio para os outros, mas nós achamos bom. Então, essa tensão do indivíduo universal e, no meio tempo, algum grau de meio termo entre o universal e o individual, a gente pode encontrar a tribo, né? A tribo de 200 pessoas, a família, né? A família estendida, a família nuclear já é um pouco pequena demais, né? Há um forte ranço racionalista contra o indivíduo na sua vida privada, com manias, isso é patologizado, a própria família também há toda uma ideia de higienizar isso e substituir isso pela pura razão, pelo bom senso, né? E nessa tensão há uma dinâmica, avanços e recuos. Eu vejo muitas vezes um grande equívoco em relação à identidade tribalista clássica, ou digamos assim, dos tempos imemoriais, os pequenos grupos, porque as pessoas imaginam que os pequenos grupos eram isolados. Não eram. Os pequenos grupos tinham bastante contato com outros grupos, então saber que outras pessoas falavam de outro jeito, se vestiam de outro jeito, tinham outros hábitos, isso faz parte da história humana, quando ela é muito fragmentada em tribos, né, em pequenos grupos de 200, 500 pessoas, né, caçadores-coletores. Há toda uma ideia contemporânea de que, olha, a maior parte da história ou pré-história humana foi vivida na organização de pequenos grupos de caçadores e coletores, que tinham bastante contato uns com os outros. A gente observa isso de maneira, claro que a gente não pode tomar uma sociedade de caçador-coletor hoje como um exemplo muito representativo de como seria em outros momentos históricos, há 100 mil anos, né? Mas dá uma certa ideia de dinâmicas que podem se estabelecer. E ela é bem complexa. Ela envolve, por exemplo, guerras em que morre uma fração gigantesca dessas populações. Nós pensamos que a vida contemporânea, com armas muito modernas, muito destrutivas, armas nucleares, a gente mata grandes proporções das nossas populações. Não, essas guerras são tão destrutivas que elas raramente são tão abertas. Quando há conflitos, é quase que de xingamentos e postura, né? O pessoal não se mata assim, morreram 500 mil, morreu 2 milhões, morreram 10 milhões. Não, isso não acontece assim. Ao longo de 10, 20 anos acaba morrendo, mas em conflitos tribais, um grupo de 200 pessoas morre metade da população masculina. Isso sim é uma proporção gigantesca daquelas relativamente pequenas comunidades, às vezes são menores. Então, um grupo de 50 pessoas morrem 25 ou mais, né? Um que fala bastante disso é o Jared Diamond, né? Ele comenta o quanto os conflitos tribais, entre aspas, são
eram e continuam sendo dizimam grande parte da população. Essa ideia de identidade tribal, ela é presente nas cidades. Então, fazendo aqui uma rápida história da antropologia cultural, né? O pessoal começa a estudar primeiro o que eles consideram primitivo e depois exótico, e hoje em dia a antropologia se volta para o grupo urbano, né? O pessoal que os punks de Londres na década de 70, o pessoal dark, o pessoal emo, esses fenômenos que no final das contas se tornam de massa, né? A ideia dos hipsters, os hipsters eu acho que é uma coisa das mais engraçadas possíveis, porque eles tentam ser anticonformistas, mas assim, eles rapidamente ficam todos muito parecidos, muito fáceis de identificar, né? Então, esse paradoxo da busca constante de ser individual, de ser autêntico e, ao mesmo tempo, de pertencer a um grupo, né? Com a sociedade de meios de comunicação de massa e agora de redes sociais, né? Ele cria uma série de situações curiosas, não exatamente assim muito surpreendentes. Eu particularmente, para mim, elas estão muito naturalizadas no meu cotidiano, né? Eu pessoalmente sempre fui visto como um cara muito esquisito, muito individual, né? Eu não me considero, eu não me vejo assim, me acho muito integrado e vulgar, embora eu note uma coisa curiosa, né? Eu converso com qualquer um, né? Mendigo, esquerdista, direitista, geralmente sou acusado de ser o oposto dos grupos, porque os grupos não conseguem me ver muito como participando deles, né? Então, eu tenho talvez uma deformação de caráter, de personalidade, que faz com que eu me veja sempre como um relativo estrangeiro, vamos dizer assim, né? Eu vejo a todos também como esquisito. Tu é esquisito, Regis, me diziam isso. Não, mas eu também acho vocês esquisitos. Essa relação ela é recíproca, né? E o tribalismo, a pessoa não quer se sentir esquisito, ela quer se sentir igual, né? Ainda que é um grupo muito específico. Tu falaste aqui das famílias no Rio Grande do Sul, né? Para mim, o meu sobrenome não quer dizer absolutamente nada. Meu sobrenome é Coimbra, né? Claro, eu sei, é uma cidade universitária em Portugal, né? Mas eu não tenho a ilusão sequer de que eu tenha qualquer ascendência europeia nesse aspecto. Tenho ascendência europeia, mas como era não legítimo, não é dessas famílias que contribuíram com algum sangue ou outras secreções que eu me identifico. Eu me identifico muito com, olha, nasci em Porto Alegre, os meus pais não são de Porto Alegre, então, Revolução Farroupilha, somos gaúchos. Eu disse, ok, como porto-alegrense, eu seria então contra, eu seria imperial, muito leal e valerosa cidade de Porto Alegre, né? Eu não consigo me integrar nessas identidades. Eu não te vejo como chimango, te vejo mais como maragato. E sou formado em filosofia, né? Então eu deveria ser talvez de esquerda. O pessoal associa o aluno de filosofia com um cara assim meio viajandão, meio riponga. Eu até participava de camping selvagem com amigos ripongas, mas eu era uma pessoa estranhíssima ali no meio. Vamos fazer nudismo. Ok, vou fazer nudismo. Mas vamos andar de pé descalço na cachoeira. Não, vou ir de tênis, né? Porque as pedras machucam o pé. Eu não vou andar de pé descalço. Então, estava eu lá, nu, né? De tênis, dentro da água. Coisa maluca, mas, enfim, eu sempre tive essa capacidade, ou talvez necessidade, de manter uma certa distinção da minha identidade. E concluo aqui com a questão tu falou do tribalismo com um certo carinho, né? Mas se eu te disser que o identitarismo é uma forma dolorosa e talvez insustentável de tribalismo?
Sem dúvida, a proposta woke é uma proposta tribalista, né? A proposta identitarista é extremamente tribalista, embora queira impor ao resto um respeito absolutamente sensório a isso, né? Quer dizer, você não, os demais membros da sociedade têm que louvar aquele tribalismo e tal, tem que respeitar aquilo de uma maneira a não emitir qualquer opinião contrária. Um exagero aí, evidentemente. Tá, tinha o Ferenczi, eu acho que, se não me engano, foi o Ferenczi que, você que é da psicanálise vai me dizer se não foi o Ferenczi, mas o Ferenczi tinha aquela ideia, dentro da ideia da lógica da neurose, né, de que o sujeito que, tem aquele sujeito que não lida bem com a urbanidade, que é uma novidade na história universal, a questão do urbano, né, da grande sociedade urbana, cidades com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Eu estou aqui em Salvador, você está em Porto Alegre, que são cidades gigantescas para os padrões da história universal. Sem dúvida nenhuma, elas são gigantescas, são extremamente complexas e admitem uma variedade, uma diversidade de gente no Brasil, então, fantástica, né? A diversidade que é admitida dentro do que se poderia chamar Porto Alegre, o Salvador, é muito grande. Né? E aí ele dizia que as pessoas que não lidam bem com isso, elas tendem a ficar neuróticas. E aí a solução para a neurose delas é se retirar, ir para um lugar suburbano, se afastar daquele centro urbano para buscar um lugar seguro, um lugar onde ela se sinta numa vida comunitária, no sentido da oposição comunidade-sociedade complexa. Né? Comunidade pequena, sociedade complexa. Mas, claro, dentro dos padrões da modernidade de hoje, que são muito mais seguros, como você bem enfatizou, do que aquela tribo do Jared Diamond que se exterminava o tempo todo, né? Então, que tinha um grande porcentagem de extermínio. Se você se instalar numa chácara em Viamão, ou aqui no caso em Camaçari, provavelmente, claro, tem a possibilidade de violência aí, tem, mas estatisticamente ela vai ser muito menor do que o passado revela em termos do tribo contra tribo. Não tenha dúvida de que é um ambiente muito mais seguro e que você tem, de certa forma, pelo menos teoricamente, algum grau de proteção fornecido por aquela sociedade complexa que você não deixa de fazer parte. Você não deixa de compor. Mesma coisa no identitarismo, quer dizer, você está na tribo, mas você não deixa de compor a sociedade complexa. Você tem que interagir o tempo todo com a sociedade complexa. Não tem como escapar disso. Aí o Freud vai dizer que a civilização infelicita as pessoas por causa disso, tá? Porque ela impõe muitos limites a nós, né? Mas ao mesmo tempo eu sou entusiasta disso. Eu, por exemplo, sou muito urbano. Eu sou muito urbano, só chego a ser minimalista de tão urbano. Que até o espaço pequeno me agrada, muito melhor do que o espaço grande. E gosto de viver em condomínio, gosto de alguém resolver o problema da energia elétrica se te acontecer, enfim, porque também isso é expressão do meu individualismo, do que a gente falou aqui em privacidade. Eu acho legal ter a minha bolsa, o meu quarto, o meu rosto peculiaríssimo, as minhas peculiaridades absolutamente individuais, pessoais. Isso, por outro lado, me traz relações mais superficiais, sim, sem dúvida. As relações com os outros se tornam mais superficiais do que seriam dentro da tribo. As relações de uma sociedade complexa, as relações do homem cosmopolita, ele é um ser no mundo, mas ele é um ser no mundo que o custo de manter a sua individualidade é uma superficialidade maior, geralmente, com a maioria das pessoas. Mas eu gosto das relações superficiais, eu não tenho problema com elas, né? Eu acho que elas envolvem uma certa... Pô, o cara também não... Ele não vai me importunar. Ele talvez ele vai me mandar um e-mail, tá? Eu posso te ligar? Posso te mandar mensagem? Então é uma coisa mais respeitosa, mas essa distância é interessante. Então, essa questão do cosmopolitismo da vida em cidade, da vida urbana, ela impõe uma certa distância também no sentido de respeitar o indivíduo. E que as pessoas não lidem muito bem com isso e gostem da ideia de tribalismo, eu não acho natural também. Essa dicotomia é inevitável, eu acho. Se isso vai dar em um lugar, pode ser, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que em determinado momento as sociedades complexas ela começam a enfrentar dilemas grandes demais para sair deles. Né?
E isso pode ser desencadeado por uma escassez generalizada, por exemplo. Um evento climático, alguma coisa que cause uma escassez generalizada que desorganize toda a cadeia da complexidade, porque a cadeia da complexidade era baseada numa boa maneira, e é uma boa maneira, porque gera prosperidade, de enfrentar o problema de escassez. As sociedades complexas enfrentam melhor o problema da escassez, porque elas criam aquilo que a própria teoria da Adam Smith e seus sucessores, né, mostram que a cooperação voluntária, quanto mais expandida a cadeia, quanto maiores as trocas, quanto mais globalizada a troca, mais próspera ela é. Melhora a utilização dos fatores. Então, o tribalismo ele é contraproducente do ponto de vista econômico, como uma ideia de autonomia. A ideia de autonomia levada ao extremo, ela leva a um empobrecimento também. Se tira a sociedade completa, ela fica mais pobre, ela vai ter mais dificuldades de enfrentar sozinha o problema da escassez. Então eu vejo benefícios na sociedade complexa e não vejo, a mim não me agrada o tribalismo, né? Não me agrada em nenhum aspecto, principalmente pela colonização que se representaria da minha privacidade, da minha intimidade. Eu não quero que as pessoas fiquem convivendo o tempo todo comigo. Claro que é a ideia dos Dostoiévski, né? Eu amo a humanidade, odeio o indivíduo. Por que eu odeio o indivíduo? Porque não é odiar o indivíduo. Se eu tiver que conviver com uma pessoa, dividir um quarto de hotel, eu acho uma coisa horrível. Se eu tiver que dividir a mesa com uma pessoa, e a mesma pessoa, daqui a pouco eu vou implicar com a maneira que ela come, aquilo vai me incomodar, a própria presença da pessoa vai me incomodar. Então eu prefiro ter o meu espaço. Eu e meu cônjuge, que eu acho que é o limite razoável disso. Até filho eu sou a favor, né? Passou de uma certa idade, essa já é adulto, estabeleça-se, né? No outro canto, eu sou muito a favor disso. E isso está meio que sendo revertido, e eu não vejo com bons olhos a reversão disso. Eu acho que essa ideia moderna, porque é uma ideia moderna, de o filho sair de casa, estabelecer uma nova casa, um novo lar, a partir de 18, 19, 20, 25 anos, é uma ideia muito boa. A gente querer reverter ela não é um bom negócio. Tudo tem vantagens e desvantagens. O equilíbrio é dinâmico, a gente vai para um lado, vai para o outro. Aquilo que dá certo leva a que aquilo que deu certo dê errado, né? Atualmente, o que eu noto assim que me chama muita atenção? Vizinho não sabe o nome do vizinho. Num condomínio, num edifício, acho que isso é radical. E mesmo em casas, né, pelo menos em Porto Alegre ou em Salvador, em cidades grandes, o vizinho não conhece o vizinho, nem quer conhecer. Então, como é que as pessoas se relacionam? Quais são os vínculos das pessoas? É o colega de trabalho e o parente, o familiar, ou o cara do clube, né? Ou às vezes as pessoas se conhecem através de redes sociais, né? É muito curioso como a tentativa de estabilizar essa necessidade. Eu preciso pertencer a um grupo. Mas qual grupo? Qual vai ser o recorte, né? Então, os marxistas vão querer juntar a classe trabalhadora, todo mundo junto, a burguesia, todo mundo junto, ou vai ter as disputas, então, a burguesia financeira, a burguesia industrial, né, vai ter os seus sindicatozinhos, vamos dizer assim, embora sindicato seja mais do outro socialismo, né, o não marxista, né, não vou dizer o nome aqui, até para criar a curiosidade. A ideia atual é identidade racial, se força muito essa barra. Nos Estados Unidos, essa é uma identidade forte, observada, por exemplo, na questão das prisões, né? Se a sociedade é relativamente segregada, nas prisões, essa segregação entre as identidades raciais é muito radical. Claro que a identidade racial ela é uma construção bastante artificial, ela tem um elemento biológico, mas ela é 99% cultural, né? Aqui no Brasil, nós temos as polarizações importadas, então, eles
há essa tentativa de racializar a sociedade brasileira, o que traz problemas, né? A gente não resolve os problemas que nós tínhamos e importamos problemas que não tínhamos, né? Mas eu acho que isso é inevitável, isso faz parte do processo de comunicação contemporânea, que é muito acelerado. De modo geral, o pessoal de esquerda mais tradicional está bastante assustado com o predomínio do identitarismo, né, ou dos estudos interseccionais. Então, eles queriam falar de burguesia, classe trabalhadora e burguesia, né? E eles estão tendo de discutir, até para não serem eles próprios cancelados, discutir feminismo, racialismo, várias divisões, a questão LGBTQIA+, né? A Bruna Frascola chama de LGBTquiabo, né? Que é uma forma de... Eu já vi estudioso militante LGBTQIA+, que ele próprio já estava se irritando com essa proliferação de destaques, vamos dizer assim, né? Mas eles dizem, ao mesmo tempo, é inevitável, faz parte do processo de afirmação dessas identidades, que elas façam questão que tem uma letrinha ali representando aquela identidade. Claro que chega um ponto em que não funciona mais, perde o sentido. Se tu tem 50 identidades diferentes, não vai funcionar, né? Agora, nas escolas tem toda a questão do menines para cá, menines para cá. Como assim, né? Claro que começa a perder o sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra justamente esse processo. Em certo sentido, nós estamos vendo ao vivo fenômenos muito drásticos de busca de novos recortes e novas agregações. Qual é o tamanho da tribo? Umas 200 pessoas, né? Se discute que o cérebro humano é diferente do cérebro, sei lá, do chimpanzé ou do gorila, porque nós temos capacidade de nos relacionar bastante proximamente, sabendo o nome, reconhecendo o rosto, com um número maior de indivíduos do grupo. Só que onde fica esse grupo? Há 50 anos, era o pessoal do bairro, o pessoal do trabalho, e era, sei lá, umas 100, 200 pessoas que tu conhecia mais proximamente, umas 1.000 pessoas que tu seria capaz de reconhecer. Hoje em dia, o nosso cérebro não mudou muito em relação a isso, apenas como a gente se conecta com essas pessoas é diferente. Então, de certa maneira, a gente não quer conhecer o vizinho, mas a gente procura nas redes sociais pessoas que moram em outro país, em outro estado, né, para ter relações que há uma identificação de grupo, de reconhecimento de interesses em comum, muito mais flexível. Como é que as pessoas formam casais, né? Tem pessoal que se conhece no bar, tem pessoal que a família apresenta, né? Existe tudo isso e existe os aplicativos de encontros, né? Todas essas... Bom, já houve época em que ir na igreja era onde tu ia encontrar a pessoa, né? O tamanho da comunidade era muito restrito. Qual é a ideia de... Aí a gente já falou, né? Da privacidade. Numa cidade pequena, todo mundo sabe quem é quem está de olho em quem, e isso é um assunto... Ou seja, não existe, nesse sentido, intimidade, porque a fofoca é uma instituição poderosa e que unifica a identidade. Até as coisas negativas, né, podem ser vistas oficialmente como negativas, mas, ao mesmo tempo, como um aspecto positivo, né? Então, essa ideia do tribalismo é uma de muitas formas de tentar recriar essa capacidade quase que neurológica da nossa espécie de se relacionar com um certo número de pessoas com um certo grau de proximidade. Um paradoxo de que essa proximidade pode ser eu e tu. Eu estou em Porto Alegre, tu estás em Salvador, né? E nós, como é que é? Um amigo meu tinha um ditado, Deus cria, o diabo esparrama e eles por si só se juntam.